Olá, bom dia, bom dia, bom dia! São 7 horas da manhã e nós estamos iniciando o primeiro dia do desafio de Provérbios de Salomão. Sejam muito bem-vindos nesse primeiro dia do Provérbios de Salomão. Bom dia, bom dia! Vou pedir para vocês me informarem aí se o áudio tá bom, se estão me ouvindo perfeitamente. E hoje vai ser o início de um grande desafio, né? E quando eu falo desafio, eu estou me referindo exatamente a cumprir esses 31 dias. Por que um desafio, Michele? Porque com 31 dias a gente cria um hábito. E o hábito que eu quero que vocês criem, primeiramente com esse desafio, que é o primeiro objetivo desse desafio, é criar o hábito da disciplina, do foco e entender um pouco mais o que significa a sabedoria, tá? Vou pedir para vocês clicar aí no coraçãozinho, né? Bastante coraçãozinho. Quando vocês clicam no coraçãozinho, ajuda a gente a chegar mais longe. O Instagram entende que vocês estão gostando do conteúdo e leva esse conteúdo para mais pessoas, tá? E vou pedir também para vocês clicarem no aviãozinho e mandar para aquelas pessoas que você gostaria que mudasse de hábito, de mentalidade. Sabe aquela pessoa que você gosta, que você ama, ou que você nem gosta muito, mas você fala, aquela pessoa precisava mudar para conviver melhor? Então, manda para essas pessoas. Clica aí no aviãozinho, né? Faz essa gentileza para mim, clica no aviãozinho, manda para que essas pessoas possam chegar até a nossa live e absorver também um pouco de conhecimento, entender um pouco sobre a sabedoria, sobre todos os preceitos, ou todos os adjetivos, ou todas as qualidades que fizeram do rei Salomão o homem mais rico, próspero e sábio de toda a história. Sejam muito bem-vindos. Eu queria dar oi para todo mundo de forma particular, né? Tô vendo aqui minhas amigas, meu esposo, minha mãe, meus amigos que são de longe, que são de perto. Sejam muito bem-vindos. Clique aí nos coraçãozinhos e mande lá no aviãozinho para as pessoas que você gostaria que estivessem aqui, tá bem? Então vamos lá. Por que esse desafio do rei Salomão? Vou contar para vocês por que isso chegou até mim, como isso chegou até mim. Os provérbios que foram escritos pelo rei Salomão trazem pra gente vários ensinamentos. E a cada dia eu vou trabalhar um provérbio e trazer isso para a atualidade, para trabalhar as nossas emoções, para trabalhar nossas atitudes, para fazer com que a gente, eu e você, consigamos subir cada vez mais um nível, né? Talvez eu traga alguns entendimentos para vocês que você pare e fala, poxa, não tinha visto por esse lado. Porque eu vou trabalhar as emoções, vou trabalhar os provérbios, vou trabalhar aquilo que está aqui na Bíblia, mas vou trazer para a atualidade, para que seja de forma prática, tá bem? Então vamos lá. Antes de tudo, quem é esse rei Salomão? Né? Quem foi esse rei Salomão, na verdade? Quem foi? Além dele ter sido o rei mais próspero, sábio, né, e rico de toda a história. Rei Salomão foi o filho de Davi. E ele sucedeu Davi ao trono ainda muito jovem. Porque ainda muito jovem, Salomão se encontrou com Deus. E Deus deu a ele a oportunidade de fazer um pedido. Então imagina você aí, aonde você está agora, se você tivesse a oportunidade de se encontrar com Deus e Deus falasse assim para você, faça um pedido, peça o que você quiser e eu te darei. E muitas pessoas iriam pedir riqueza financeira, iriam pedir saúde, né? Enfim, cada um iria pedir o que tivesse no seu coração. Mas Salomão pediu para Deus a sabedoria.
e é a sabedoria que atravessa todo o entendimento. A sabedoria divina, tá? Eu vou ler para vocês a diferença entre a sabedoria, aquela que está lá no dicionário, que a gente aprende, para vocês entenderem o que é de fato a sabedoria divina. Então, no dicionário, a sabedoria é uma qualidade de quem é sábio, de quem busca a instrução, de quem sabe alguma coisa, tá? Só que a sabedoria divina é a nossa intimidade com Deus. Então, o primeiro grande segredo do rei Salomão foi saber fazer o seu pedido de forma assertiva. Para a gente aprender a rezar, a orar, não sei qual é a sua crença, isso não importa, mas desde que você acredita que existe um eu superior lá em cima, cuidando de tudo, aquele que criou o mundo, a gente precisa aprender a pedir. Muitas vezes nós não recebemos as nossas bênçãos porque a gente não sabe pedir para Deus aquilo que a gente quer. E Salomão foi inteligente o suficiente para saber pedir a sabedoria. E quando Deus deu a ele a sabedoria que transcende todo entendimento, a sabedoria divina, Deus deu a ele todo o restante, que nós vamos trabalhar nesses 31 dias. E você vai entender por que ele foi realmente o homem mais próspero de toda a história, mais sábio de toda a história. Quanto mais intimidade ele tinha com Deus, mais riquezas e prestígio ele acumulava. Então você pensa que Salomão bebia água em taças de ouro, né? Riqueza e fortuna era algo que não lhe faltava. Mas tem uma coisa muito interessante na história do rei Salomão. Ele tratava a todos com humildade. Se ele se encontrasse com um estrangeiro, com um plebeu ou com um rei de algum outro reino ou uma rainha, ele tratava todos com igualdade, com humildade. Então, esse é uma das palavras-chave que a gente tem que levar para nós, né? Termos humildade e entender que todos nós somos iguais perante Deus, tá bem? Michele, como que vai funcionar então? Eu vou trazer os provérbios e vou falar alguns versículos desses provérbios, a cada dia um provérbio. Se você tem a Bíblia aí, tudo ok, se não tiver também não tem problema, tá? Esse não é um encontro religioso, mas nós vamos usar a espiritualidade, a sabedoria de Salomão para aplicar no nosso dia a dia, tá bem? Então, Salomão pediu a Deus a sabedoria, mas Salomão era um homem, além de ser muito humilde, também muito disciplinado. Então, como Deus conversava com ele, trazendo a ele as oportunidades que ele poderia ter, buscar ou fazer no próprio reino, ele tinha a disciplina de levar adiante aquilo que Deus falava para ele, tá? Gente, vou pedir mais uma vez, manda lá um aviãozinho e coloque aí os coraçõezinhos para que essa live chegue o maior número de pessoas possíveis, tá bem? Então assim, ó, já lá no versículo 7 de Provérbios de Salomão diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, para que Salomão de fato fosse um homem sábio, ele precisava também ser disciplinado. E é isso que eu peço para você, que você tenha a disciplina de estar junto comigo nesses 31 dias que nós falaremos a respeito dos provérbios de Salomão, tá bem? Por isso é um desafio, tá? E com 31 dias nós criamos novos hábitos. Então, já deixa aí marcado no seu relógio, aí coloca no seu alarme para despertar às 7 horas e você está aqui junto comigo, não importa se você está no trânsito, se você está tomando café da manhã ou se você está acordando agora, o importante é que você esteja aqui e seja muito bem-vindo, tá bem? Lá no versículo 8 diz assim, ó:
ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Quem ainda não me conhece ou está começando a me seguir agora, talvez ainda não saiba que eu trabalho com desenvolvimento humano e pessoal já há muito tempo. Mas eu também sou consteladora, trabalho com constelação familiar. E um dos primeiros princípios também da constelação familiar, você vê como está tudo ligado, né? Aqui em Provérbios diz: ouça a instrução do seu pai e da sua mãe, e não despreze o ensino da sua mãe. Quais são uns dos primeiros mandamentos que Deus deu a Moisés? Nós temos 10 mandamentos. Um dos primeiros é honrar pai e mãe. Já no primeiro provérbio de Salomão, o que vem escrito? Ouça a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Na constelação familiar, a gente aplica o honrar pai e mãe, sempre respeitando quem eles são. Então eu vou pegar aqui, ó. A gente sabe que papai e mamãe são duas pessoas diferentes, totalmente diferentes. Vieram de criações diferentes, talvez de cidades diferentes, de países diferentes, de religiões diferentes, enfim, são pessoas totalmente diferentes. Mas o amor do papai e da mamãe fizeram a mim e fizeram a você. E o honrar meu pai e a minha mãe significa eu aceitá-los da forma como eles são e amá-los, porque eles me deram o que eu tenho de mais precioso, que é a vida. Então, o que eu peço para você? Que você aprenda a honrar o seu pai e a sua mãe, amando-os e aceitando-os, independente se foram bons pais, independente se te instruíram, se te ajudaram ou se te abandonaram. Eu não sei a sua história, mas não importa. Importa que você honre seu pai e a sua mãe, aceitando-os da forma como eles são e principalmente amando-os por terem te dado o que você tem de melhor, que é a vida. Se não fosse o sim do papai e da mamãe, nem eu nem você não estaríamos aqui, tá bem? Então, um dos primeiros mandamentos é honrar pai e mãe. E aqui no versículo 8 diz que nós temos que ouvir a instrução e os ensinos dos nossos pais. Você tá vendo como está tudo interligado? Tá vendo como não tem como você avançar na sua vida se você não entender que aquele que te trouxe ao mundo tem uma responsabilidade gigantesca perante você? Perante mim? Né? Talvez o seu pai ou a sua mãe não tenham sido as melhores pessoas. Talvez você nem tenha o apoio dos seus pais, ou talvez você nem tenha conhecido os seus pais. Tá tudo bem. O que você precisa é emanar para eles a energia de amor e de aceitação. Tá bem? Se tiverem dúvidas, gente, fiquem muito à vontade para comentar, tá? Bom, então, aceitei meu pai, amei minha mãe, aceito e amo minha mãe, mas isso não pode ser feito da boca para fora. Isso tem que ser feito do coração. Isso tem que ser feito da mente. Os nossos pensamentos geram as nossas ações. Então, nós precisamos cuidar daquilo que a gente pensa, tá? Então, quando eu lembrar do meu pai ou da minha mãe, quando você lembrar do seu pai e da sua mãe, você tem que lembrar com gratidão e com amor. Aí aqui ele diz assim, ó, no 9, eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. O que é um enfeite para a nossa cabeça? Pensa que Salomão, ele reinou, se eu não me engano, 700 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando há 3.000 anos atrás, né? As pessoas que eram bem vistas, benquistas, tinham os adornos na cabeça e no pescoço. E aqui é um sentido figurado, dizendo que os nossos pais, nosso pai e a nossa mãe, traz até nós aquilo que nós precisamos para sermos vistos, olhados,
aonde quer que estejamos. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, agradeça o seu pai e a sua mãe pela vida que você tem. Se você quer que o dinheiro chegue até você, se você quer prosperidade e riqueza, agradeça o seu pai e a sua mãe. Nos meus atendimentos de constelação familiar, o que mais aparece são pessoas dizendo assim: Michele, eu não consigo ganhar dinheiro, ou então, Michele, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro some, eu não sei para onde o dinheiro vai. E quando a gente começa a sessão e a gente abre o campo da constelação, a gente percebe que há alguns desligamentos familiares em questão de pai, em questão de mãe. Então, fica aí uma dica para você que de repente eu não gosto da minha mãe, eu tenho raiva do meu pai, etc e tal. Perdoe-os, não por eles, mas por você, para que você possa prosperar e para que você possa ir além. Você precisa aceitar e amar os seus pais e perdoá-los se assim você achar necessário, tá? Mas não por eles, porque só por eles terem dado a vida a você e a mim, nós já temos um débito aos nossos pais. A vida é algo que a gente nunca vai poder pagar para eles, né? Se eu emprestar R$100 para vocês e daqui um mês vocês me pagar, acabou a nossa dívida. Mas se eu salvar a sua vida, você vai ter um débito gigantesco comigo. Assim é o débito que nós filhos temos com os nossos pais. Por isso precisamos honrá-los e a gente honra amando, respeitando e entendendo que eles nos deram o que há de melhor. Tá bom? Então vamos lá. Como que veio esse desafio do rei Salomão para minha vida, né? Qual é a história que eu tenho com o rei Salomão? Eu sempre gostei de buscar na Bíblia histórias de pessoas que tinham passado por dificuldades e que de alguma forma tinham enfrentado essas dificuldades, porque todos nós passamos. E o rei Salomão, ele tem uma história peculiar, porque ele, apesar de ser o homem mais próspero, sábio, né, ele teve alguns desvios de personalidade que fizeram com que ele futuramente perdesse a confiança de Deus. Olha só, eu falei lá no início que a sabedoria do rei Salomão vem da sua intimidade com Deus. Nada tem a ver com a sabedoria que está no dicionário, o que está no senso comum, que as pessoas acham que significa conhecimento. Muita gente fala: você só vai conseguir a sabedoria quando você estiver velho, né? Porque a sabedoria vem com o tempo. Sim, a sabedoria vem com o tempo, mas é o tempo que eu passo com Deus. É o tempo que eu permito que Deus haja na minha vida. É o tempo que eu aceito Deus na minha vida e me permito escutar a voz de Deus. Olha que distância, que linha tênue, que linha gigante a gente tem entre o conhecimento, da sabedoria do conhecimento, com a sabedoria divina, que é o abrir o coração e a mente e permitir que Deus haja através de nós. Tá bem? Então, essa sabedoria que nós vamos falar durante esses 31 dias, a sabedoria divina. E aí, a história do rei Salomão chegou até mim, eu já li alguns livros a respeito dele, e sempre pensava, né, e falava: pô, esse cara, o que esse cara tem para me ensinar, né? O que esse cara tem? Porque a Bíblia fala de mulheres guerreiras, mas não fala tanto de mulheres com a sabedoria que Salomão teve, com a prosperidade que Salomão teve. Então, isso sempre me instigou, né? O que esse homem tem para me ensinar? E num determinado momento, ainda nesse ano, meu irmão Luiz Fernando estava ouvindo um podcast e mandou para mim e me disse bem assim: Mi, esse podcast é top e tem algumas coisas que de repente você pode aplicar nos seus atendimentos de constelação. E falava sobre a história do rei Salomão, sobre a hereditariedade do rei Salomão, né? Filho de Davi, aquele quem era querido por Deus. E aí eu comecei a ouvir aquele podcast e eu entendi que Deus queria alguma coisa comigo, mas não estava ligado às constelações nem aos meus atendimentos. Estava ligado aos provérbios, aos ensinamentos dos provérbios.
E eu pedi entendimento para Deus e eu falei, Senhor, então me dá um entendimento, né? Salomão foi um homem tão sábio, me dê um pouquinho dessa sabedoria, me mostra um pouquinho o que o Senhor quer me mostrar com isso, por que esse podcast chegou até mim? Por quê? Porque do nada meu irmão lembrou de mim. E aí Deus usa pessoas, circunstâncias e momentos para falar com a gente. E aí, num determinado momento, no dia depois, uma amiga me manda um versículo bíblico e diz assim, Mi, não sei porquê, mas lembrei de você. E me mandou o versículo e quando eu olho, era Provérbios. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo, mas o que o Senhor quer com esses provérbios? Né? Qual é a sua intenção? E aí Deus foi me mostrando que é com essa especulação que a gente consegue afunilar cada vez mais para entender aquilo que Deus quer com a gente, tá? Me foi vindo pessoas, palavras, sensações, sentimentos e sempre em relação aos provérbios, e aí me veio então o desejo de estudar provérbios e de fazer esse desafio dessas 31 lives. O ponto principal disso tudo foi no momento em que eu peguei a Bíblia do meu filho, que faz catequese, e fui pesquisar os provérbios. E quando eu abri a Bíblia, tinha um coraçãozinho dentro. E ela estava bem assim, ó, vou mostrar para vocês. Esse coração estava bem assim na Bíblia, ó. Tava bem assim. E eu fui direto. Nesse coração, abri e não por acaso estava em Provérbios. Por isso nós estamos aqui e durante 31 dias Deus me mostrou que eu deveria levar a palavra dele de forma sensata e assertiva para que você consiga aplicar no seu dia a dia. Tá bem? Então vamos lá. Primeira parte que a gente viu, então, foi a questão de honrar os nossos pais, de receber a instrução dos nossos pais e de entender que nós precisamos aceitá-los e amá-los da forma como eles são. Uma coisa muito importante que a gente precisa saber, tá? Nós já falei sobre a diferença das sabedorias, mas a sabedoria divina, essa a qual nós estaremos trabalhando durante esses 31 dias, entenda que ela é uma semente e você precisa plantá-la, preparar o solo, que é o seu coração, a sua mente, para então plantá-la, e você vai regá-la durante esses 31 dias, para daí então só depois você colher. Então prepara o seu solo, prepara a sua mente, prepara o seu coração, para que no final dos 31 dias você consiga colher a sabedoria, o entendimento para buscar a prosperidade, para buscar a paz, para buscar aquilo que você deseja. Eu não sei o que você busca, mas Deus sabe. E se você está aqui, é porque Ele também tem um propósito junto com você e comigo. Tá bem? Então, nós precisamos de um tempo para ter a sabedoria e nós precisamos buscar essa sabedoria. E aí eu peço que você se dedique de corpo, alma e coração para que de fato Deus possa entrar no seu coração e você consiga plantar essa sementinha aí. Deus só entra no nosso coração quando a gente autoriza. E a tarefinha que eu vou deixar já para vocês é que vocês imaginem, a hora que terminar essa live, que Deus está falando com você. E da mesma forma como Ele concedeu a Salomão um desejo, imagina que Ele está concedendo esse desejo para você. E aí pensa, o que você quer pedir para Deus? O que você deseja de Deus? Hoje, agora, qual é a sua maior necessidade? Tá bem? Pense a respeito disso. Então, vamos lá. Então, Deus fala a respeito do princípio do conhecimento, mas tem alguns enigmas e alguns códigos que eu vou te ajudar a decifrar. Aqui no primeiro Provérbios, o código é o temor a Deus. Se nós não temermos a Deus, nós não vamos encontrar a sabedoria que atravessa todo o entendimento, que é essa sabedoria que a gente está buscando, tá? Só que as pessoas às vezes confundem o temor a Deus com temer a Deus, temer de ter medo, né? Quem aqui é católico, quem aí é católico,
Antigamente, a igreja tinha o hábito de nos colocar um Deus como alguém punitivo se a gente não fizesse aquilo que Deus desejava. Então, se eu não cumprisse os 10 mandamentos, Deus iria me punir. Mas eu venho te dizer que Deus é um Deus amoroso. Deus é o Deus da abundância. Deus é o Deus que fez tudo que está na terra. E tudo isso está pronto para nos entregar. Mas nós temos que estender a nossa mão. Então, o primeiro princípio é temor a Deus. Primeiro enigma que a gente encontra já no primeiro provérbio de Salomão. Temor a Deus. Não temer a Deus. Temor. O que significa o temor a Deus? Significa me inclinar a Deus e buscar dele aquilo que ele quer de mim, para que eu possa ter aquilo que eu desejo dele. Você entende que um relacionamento, qualquer relacionamento que você tiver de pai e filho, um relacionamento amoroso ou de amizade, você tem que dar algo para você receber? E o nosso relacionamento com Deus também é assim. Então eu tenho que dar a Ele o meu coração, a minha devoção, a minha confiança. Eu tenho que depositar a minha confiança no Senhor, para que Ele possa me preparar para receber as bênçãos que estão preparadas para mim. Então eu coloco a mão e Deus vem e coloca o seu poder na minha mão. Quando isso, Michele? No tempo dele, na hora dele. E quando eu estiver preparado ou quando você estiver preparado. É um processo. É um processo e se inicia com o seu sim. E aos poucos as coisas vão acontecendo. Gradativamente. Tá bem? Então vamos lá. Uma curiosidade a respeito dos Provérbios de Salomão, que são 31 capítulos e 850 versículos, todos eles falando sobre o entendimento entre os homens, a paz, a justiça, a piedade, a prosperidade, a sabedoria, o amor. Então é isso que nós vamos ver nesses 31 dias, tá bem? Michele, mas eu tô com o coração aflito, tem um monte de coisa acontecendo na minha vida e como é que fica? Acalma o seu coração, acalma a sua mente. E da mesma forma que você tirou um tempo para estar aqui ouvindo o que eu tenho a dizer a respeito dos Provérbios de Salomão, você também tem que tirar um tempo para permitir que Deus entre no seu coração. E Deus entra no nosso coração, na nossa mente e aí então nos nossos ouvidos. Tem gente que fala assim, eu ouvi Deus falando alguma coisa, Deus me disse isso. Eu acredito que existem pessoas que ouçam, eu muitas vezes ouvi a voz de Deus, mas só consegui ouvir verdadeiramente a voz de Deus quando o meu coração e a minha mente estavam abertos para isso, tá? Então, coloque na sua mente pensamentos bons, energia boa. Pensamentos bons atraem coisas boas. Energia boa atrai energia boa, tá? Pessoa boa atrai pessoa boa. Nós atraímos aquilo que nós pensamos, a energia que nós emanamos e, consequentemente, aquilo que nós falamos. Então, se algo não vai bem na sua vida, pensa que é só uma fase e que você vai prosperar e que isso vai mudar. Mas isso tem que estar primeiro aqui, na sua mente, no seu coração. Não adianta nada você falar com a sua boca. Como a lei da atração, né? Querem saber como é que funciona a lei da atração? A lei da atração não funciona só com pensamento e palavra, não. Funciona com energia. O primeiro ensinamento que Deus nos dá é que Ele é uma energia. Você vê Deus? Lá, materializado? Não, eu também não vejo Deus. Mas eu sinto a energia de Deus. Então, tudo aquilo que eu desejo através da lei da atração, primeiro tem que ser uma energia, eu tenho que sentir. Então, se eu quero energia, eu tenho que sentir meu corpo saudável. Eu tenho que mentalizar todo o meu corpo saudável, da ponta dos meus pés até o último fio de cabelo. E aí sim, pensar e falar, tá bem? Senão, não vai acontecer. E para que isso também aconteça, a gente precisa se dedicar de corpo, alma e coração. Tudo precisa haver dedicação. E tudo aquilo que você colocar a sua alma e o seu coração, você terá a resposta.
seja positiva ou não. Muitas vezes a gente quer alguma coisa que nem sempre é o melhor para nós. Mas quando nós permitimos que Deus haja através de nós, aquilo que de fato é melhor para nós chegará até a gente. Tá bem? Então assim funciona a lei da atração. E é isso que diz aqui em Provérbios, né? Aquilo que os homens ficaram não sei quanto tempo lá estudando, tá tudo aqui, gente. Você quer aprender como se relacionar com as pessoas? Tá aqui na Bíblia. Você quer aprender a prosperar? Tá aqui na Bíblia. Não entenda, não olhe a Bíblia como somente um livro religioso. Não, leia a Bíblia como um livro de entendimento, de sabedoria, de estudo. Você pode sim conhecer a história, mas através da história tem muitos enigmas, tem muitos códigos que você precisa ler e entender. Tá bem? Da mesma forma que você pega qualquer livro que fala sobre mindset, que fala sobre prosperidade ou qualquer coisa assim, tá tudo aqui na Bíblia. E nós vamos falar nesses 31 dias sobre isso, sobre os ensinamentos bíblicos que nos ensinam a prosperar e sermos pessoas ainda melhores. Tá? A cada dia eu vou falar uma palavra-chave. E essa palavra-chave eu vou pedir para você anotar, porque no final dos 31 dias, aqueles que tiverem tudo anotadinho, direitinho, que tiverem participado das lives ou assistido depois, eu vou deixar ela gravada, e tiver tudo anotadinho, certinho, vai ter um presente, vai ter um mimo, né? Eu vou preparar algo bem bacana, porque é esse o objetivo que nós estamos aqui, tá bem? Para que eu e você possamos passar esses 31 dias juntos e você ainda ter um ganho secundário. Além de todo o ensinamento, de todo o entendimento, você ainda vai ter um ganho secundário lá na frente, depois dos 31 dias. Então, voltando lá. Temor a Deus. Eu acho que essa pode ser a palavra-chave de hoje, tá? Não vai ser uma palavra, vai ser uma frase hoje. E vai ser temor a Deus. Então já anota aí, eu vou anotar aqui. A primeira palavra de hoje é temor a Deus. Se a gente não temer a Deus, se a gente não amar a Deus, se a gente não reconhecer Deus como nosso amigo, como nosso amigo íntimo, né? Quem de fato tem que conhecer tudo que está no meu coração e na minha mente é Deus. Só que para isso eu preciso deixar ele entrar. E para eu deixar ele entrar, eu preciso criar uma intimidade com ele. E a gente cria intimidade com Deus dia a dia, com disciplina. Tá bem? Então, se eu não tiver temor a Deus, olha lá. E no versículo 23 diz assim: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Quer a sabedoria divina? Então, entenda e busque a Deus em todos os momentos. Ele diz aqui, a palavra dele está claramente nos dizendo: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. E o que Deus fazia com Salomão? Revelava a ele os pensamentos de Deus. Os pensamentos de prosperidade, os pensamentos de abundância, os pensamentos de vida. O rei Salomão foi o homem... Não existia essa palavra na época, mas eu vou dizer agora. Ele era o rei do network. O que fez do rei Salomão ser tão próspero e abundante desse jeito? Porque ele conhecia e sabia se relacionar, ele conhecia pessoas. Deus mostrava para ele como buscar o coração das pessoas. Olha que forte isso, gente. Versículo 23, se você tiver com a Bíblia, grifa, se não tiver também tá tudo bem. Eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Pensa você ter uma intimidade tão gigantesca com Deus a ponto dele revelar os pensamentos dele para você? O que você vai conseguir conquistar no mundo? Tudo o que você quiser.
prosperidade, abundância, saúde, riqueza, família, fama, fortuna, o que você quiser. Porque Deus está te revelando os pensamentos dele. E quão poderoso Deus é para fazer de nós um instrumento dele. Mas nós precisamos permitir. Eu me permiti ser instrumento dele nesses 31 dias junto com você. E eu desejo que você permita que Deus entre na sua vida, seja a sua vida profissional, sua vida sentimental ou sua vida como um todo, para que ele te revele também os pensamentos dele. Forte isso, né, gente? O que vocês acham? Comentam aqui, quero ouvir, vocês estão muito em silêncio. Eu tô aqui falando, vocês estão muito em silêncio. Comentem aqui, você não acha que é forte isso? Ter uma intimidade tamanha de ouvir os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus deve ser a coisa mais preciosa, mais iluminada que a gente pode ter. Entender e buscar a Deus é uma atitude nossa, nós precisamos ter essa atitude. Mas Ele nos diz que vai revelar os seus pensamentos quando nós temermos a Ele, quando nós tivermos Ele em nossas vidas. A Pamela falou, lindo demais. Lindo, né? Ó, me arrepia. Me arrepia, me arrepia. Ah, verdade, Alexandre. O rei Salomão queria construir e conseguiu, e não só conseguiu, talvez vocês não saibam, gente, mas as muralhas do rei Salomão é hoje o templo, né, das lamentações, o muro das lamentações. Então, o rei Salomão foi um homem tão rico, tão próspero, ele queria construir um templo sagrado gigantesco e ele construiu. Esse templo foi destruído depois, pelas guerras, mas foi reconstruído. E ainda assim foi destruído novamente. E hoje nós temos lá o Muro das Lamentações. Alê, se eu tiver errada, me corrija. Eu sei que você é judeu, né, amigo? Então, se eu tiver errado, você me corrija, você vai entender muito mais do que eu. Mas parte do que foi o templo do rei Salomão é hoje o Muro das Lamentações. Gente, nós estamos falando de uma construção de mais de 3.000 anos atrás. E tá lá. E as pessoas oram naquele lugar, buscando a presença divina. Olha como é lindo isso. Não é? É maravilhoso. É maravilhoso. Então vamos lá. Só que Deus também nos repreende, né? Lembra que eu falei que às vezes a gente aprendeu que Deus é um Deus ruim, punitivo? Ele só nos pune ou nos repreende quando de alguma forma, ou por rebeldia, ou por acharmos que somos melhores do que os outros, Deus nos mostra que nós estamos errados, porque Ele é Pai. Pai e mãe têm uma função muito grande na nossa vida, que é nos mostrar o caminho, nos direcionar e nos repreender quando for necessário, nos corrigir quando necessário. E Deus também nos corrige quando nós não andamos da forma como a gente precisa andar, da forma como Ele pede que nós andemos. E aí lá no versículo 28, ele diz assim: quando nós, eu e você, não temermos a Deus, não entendermos que Ele é único e deve ser único, né, em nossa vida, para buscarmos todo o entendimento, toda a paz, todo o amor, e buscarmos a sabedoria dele, porque ele falará aos nossos ouvidos, mas se nós não cumprirmos com os seus preceitos, ele nos repreende. E lá no versículo 28 tá assim, ó: então vocês me chamarão, mas não responderei. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Você entende que nós só somos punidos, entre aspas, mas somos, quando nós não estamos em alinhamento com Deus? E vocês vão ver nesses 31 dias
que Salomão foi punido por Deus, porque faltou um alinhamento. Ele esqueceu ou se deixou levar por algo externo e esqueceu que ele precisava da intimidade com Deus. E a primeira coisa que Deus pede pra gente é que a intimidade seja entre eu e Ele, entre você e Ele. Por isso o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu não posso de forma nenhuma colocar meu trabalho, minha família, minha gestão financeira ou qualquer outra coisa acima do meu amor e do meu temor e da minha busca por Deus na minha vida. Porque ele diz aqui no versículo 28, que se eu não entender que Deus é o meu Senhor, é meu Salvador, e ele tem que ser a prioridade na minha vida, eu vou chamá-lo, mas ele não vai me responder. Eu vou buscá-lo, mas ele não vai me atender. Se você está com dificuldade e você reza, ora, e as coisas não acontecem, será que é Deus que está errando? Ou será que é você que não está dando ou não deu a oportunidade de Deus agir na sua vida? A oração repetida muitas vezes é vã, porque não tem ali o sentimento, não tem ali a entrega. Lembra que eu falei da lei da atração? Além de pensar e falar, a gente precisa sentir, precisa ter a energia. A oração é isso. Se você colocar o seu joelhinho no chão, mas de fato não se entregar à oração de corpo e alma, nada vai acontecer. Mas se você ajoelhar o seu joelhinho lá no chão e se entregar de corpo e alma e coração, a Bíblia diz que nós teremos capacidade de ressuscitar vidas. Então, se algo que eu desejo não está acontecendo na minha vida ou na sua vida, quem é o culpado? É Deus? Ou somos nós que não estamos sabendo buscar? Porque se a gente não sabe buscar e se a gente não teme a Deus, ele diz que nós vamos, sim, chamar a Ele, mas nós não vamos encontrá-lo. Forte isso, né? E aí a gente para de jogar a responsabilidade em Deus e começamos a jogar a responsabilidade em nós. Porque nós somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim. Ah, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Não. A culpa é sua. Se aconteceu algo bom, é culpa sua, parabéns, mérito seu. Mas se aconteceu algo ruim, também é seu. Michele, preciso buscar essa intimidade, preciso buscar isso. Como é que eu faço? Primeiro, tenha um momento a sós, com você, acalmando a sua mente, acalmando o seu coração. A gente só consegue, de fato, se entregar à oração e ouvir a palavra de Deus quando a gente está entregue 100% a Ele. Senão, nós vamos falar e Ele não vai nos ouvir. Nós vamos pedir e Ele não vai nos atender. Imagina você, que é pai ou mãe, e o seu filho vem e te fala assim: mãe, me ensina isso daqui? E você vai e ensina. Mãe, quanto é 2 mais 2? Você vai e ensina ele a contar. E dá o resultado que dá 4. Aí no dia seguinte ele vem e fala: mãe, quanto que é 2 mais 2? Você vai ensinar de novo. Aí passa uma semana, passa um mês, a criança tá lá de novo. Quanto que é 2 mais 2? Você vai olhar pra criança e vai falar: viu? Já te ensinei mais de 1000 vezes. Por que você não tá entendendo? A mesma coisa é com Deus. Às vezes ele fala 1, 2, 10 vezes e a gente não ouve. E aí a gente quer, porque nós somos egoístas, a gente quer que Deus nos ouça no nosso momento, na nossa hora. E aí Deus vem e nos mostra assim, ó, tenha humildade. Quando você tiver humildade, eu vou te mostrar a minha palavra e eu vou te dar os meus pensamentos. Eu vou te dar a capacidade de ouvir os meus pensamentos. Forte, né? Forte e lindo.
Aí, lá no final, no versículo 32 e 33, ele fala assim: a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança. O que Deus está querendo dizer? Que a gente só consegue a sabedoria quando a gente tem a experiência do contato com Ele, do amor com Ele, da vivência com Ele. O inexperiente não é aquele que tem 2 anos, porque você pode ser inexperiente na sua vida com Deus e ter 80 anos. Ter passado uma vida inteira sem saber o que é ter Deus agindo dentro de você. Porque te faltou temor, porque te faltou entendimento para chegar nessa sabedoria aqui, de Provérbios. Trazendo isso para os dias, para o agora, né? Se você é um empresário e você abre uma empresa, você precisa ter conhecimentos ou ter alguém que te ajude com a parte contábil, com a parte administrativa, com desenvolvimento de produtos, de serviços e etc. Tá ok? E você vai ganhar experiência dia após dia, aprendendo, estudando, buscando pessoas que saibam mais do que você. Tá bem? Mas e na Bíblia? O que diz? Diz que quando eu ou você nos dedicarmos de todo o coração e temermos a Deus, buscarmos de fato a sua presença, nós vamos ter um espírito de sabedoria e ouvir as suas palavras. Mas quando nós não buscarmos isso, nós vamos pedir e Deus não vai nos ouvir. Eu posso abrir uma empresa sem ter um entendimento contábil ou jurídico disso? Não. Eu preciso buscar alguém que saiba. Entende? E é isso que Deus está nos falando. Que para buscar e entender a sabedoria, para termos a sabedoria, para buscarmos ouvir as palavras e os pensamentos de Deus, eu tenho que ir atrás. Eu tenho que buscar. Eu tenho que ter o meu momento com Deus, que ter o meu momento de oração, o meu momento de busca. É só assim que nós vamos prosperar. É só assim que a sabedoria do conhecimento técnico se difere da sabedoria divina, que atravessa todo entendimento. E ele se inicia com o temor a Deus, temendo, amando, buscando a presença do Senhor. Tá bem? Quem chegou por último está entrando agora. A palavra de hoje a cada dia eu vou dar uma palavra ou uma frase, e essa palavra e essa frase no final dos 31 dias eu vou preparar um brinde, alguma coisa bem especial para vocês, quem tiverem participado desses 31 dias ou assistido de forma gravada, não importa. Se você chegou até aqui é porque Deus queria que você ouvisse sobre os provérbios e entendesse um pouco mais de como é a sabedoria divina, diferente do conhecimento técnico ou dessa sabedoria que está lá no dicionário ou no senso comum, né? E a palavra de hoje é uma frase, é temor a Deus. E vamos entender temor como amor a Deus. E esse amor a Deus vamos entender como submissão a Deus. Tá bem? Me submeter ao amor que Deus tem por mim e, consequentemente, pelas pessoas ou pelas coisas às quais eu agrego na minha vida. Gente, eu estou extremamente tocada com esse projeto, com esse propósito, e me sinto honrada por vocês estarem aqui junto comigo. Desejo do fundo do meu coração que amanhã, às 7 horas da manhã, nós nos encontremos novamente e assim sucessivamente até o dia 20 de dezembro.
E eu quero que vocês saibam que, além dos propósitos divinos nisso tudo, tem o meu propósito como ser humano. Como eu trabalho com as emoções, como eu trabalho com mindset, o desenvolvimento pessoal e humano, eu tenho o objetivo, Michele, tenho o objetivo de terminar esse desafio, esses 31 dias, no dia 20 de dezembro e entregar para vocês o que eu tenho de melhor para que vocês passem um Natal e um Ano Novo de forma abençoada, em união, em harmonia, em alegria com a família de vocês. Mas principalmente que vocês estejam preparados para entrar em 2024 mais fortalecidos, com entendimento e, se possível, com a sabedoria de Deus, através dos ensinamentos de Provérbios e do Rei Salomão. Gratidão por vocês estarem aqui. Obrigado, muito obrigado por esse tempo precioso. Eu sei que muitos de vocês precisam ir trabalhar. E as lives começarão às 7 horas da manhã. Não terão hora para acabar, tá? Pode demorar 40 minutos, 1 hora, enfim. Eu vou ficar aqui disponível, porque eu desejo ter esse entendimento, de ter um espírito de sabedoria e de ouvir os pensamentos de Deus dentro de mim, para que eu possa também passar para vocês, tá bem? Desejo que esse momento tenha sido tão precioso para vocês o quanto foi para mim. Eu vou deixar essa live salva, e se você pensou em algumas pessoas enquanto estava ouvindo o que eu estava dizendo, aproveita e manda essa live para as pessoas. Tem muita gente carente de entender que nem todas as coisas ruins que acontecem com a gente é culpa de Deus. E muitas vezes a gente culpa Ele, né? E aí hoje, já no primeiro dia, a gente entendeu que é a nossa culpa. Porque nós estamos chamando Ele da forma errada. Nós estamos buscando Ele da forma errada. E nós precisamos pedir a Deus esse entendimento e a sabedoria divina, não a sabedoria técnica do conhecimento, mas a sabedoria divina para atravessarmos os nossos desafios, para atravessarmos as nossas dificuldades e sabermos que mesmo com desafios e que mesmo com dificuldades, Deus está com a gente. Mas Deus está com a gente quando nós, de todo o nosso coração, decidirmos amá-lo e temermos a Ele. Não termos medo, não é isso. Temermos a Ele é amá-lo e buscar o seu entendimento. E nesses 31 dias eu estarei fazendo isso. E espero que seja junto com você. Muito obrigada de todo o meu coração. Que essa semana seja uma semana abençoada, diferente de todas as outras que você já teve, porque você deu o seu sim para entender, para aprender como buscar a Deus de todo o seu coração. Isso aí, tia Elza. Com Deus nós somos mais do que vencedores. Exatamente. Muito mais do que vencedores. Eu não consegui ler todas as mensagens que estão aqui, mas eu agradeço de todo o meu coração o carinho de vocês. Olha, aqui a Viviane dizendo que vai estar aqui. Gratidão pelas palavras que tocaram a minha vida. A Suzana. A Rosiane disse que vai estar aqui comigo. Enfim, gente. A Andréia disse que amor, gratidão. Eu que tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer. E de todo o meu coração, espero vocês amanhã. Um grande beijo, uma semana abençoada e pensem e busquem a Deus de todo o seu coração para que você consiga ter essa intimidade que Salomão teve. Essa intimidade que eu estou buscando, eu desejo que você também busque. Tá bem? Amanhã estamos aqui às 7 horas da manhã. Um beijo grande, muito obrigada de todo o meu coração.